neste vídeo eu trouxe para vocês essa clutch graciosa. Olha que maravilhosa que ela fica, super elegante e pode ser utilizada assim, como uma bolsa carteira para segurar simplesmente na mão mesmo. Vocês podem colocar inclusive algum prendedor aqui pendurando uma alça curtinha, como bolsa carteira, e também a alça tiracolo. Fica muito linda, vocês viram aí na abertura do vídeo. E é uma bolsa super econômica, ela ficou com um peso total de 190 gramas e eu utilizei aqui o fio náutico de 5 milímetros. Ela ficou com 24 centímetros de largura e 14 centímetros de altura. Uma bolsa super simples de fazer e com certeza será sucesso. Então, gente, já se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Deixem aquele like que me ajuda muito. Não se esqueçam de deixar aqui no comentário também como ficou a bolsa de vocês e o que vocês acharam. E compartilhar o vídeo também com outras pessoas. Ah, e tem uma novidade chegando por aqui. Atendendo a muitos pedidos e sugestões, um canal exclusivo de pontos e bordas. E já se inscrevam no canal para acompanhar este novo conteúdo comigo, cheio de detalhes e com o passo a passo do jeitinho que vocês sabem que eu gosto de passar. E é isso, gente, bora fazer! Para este trabalho, eu vou utilizar aqui um fio náutico de 5 milímetros e uma agulha também de 5 milímetros. Eu vou deixar a lista completa de materiais na descrição do vídeo. E aqui, para começar, eu vou deixar um pedacinho aqui para baixo e vou fazer um anel mágico. Então, eu vou laçar sobre a minha mão, formando um X, jogo o fio aqui para trás. Aqui, eu vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para frente, dando uma giradinha, seguro aqui todo esse conjuntinho, laço e passo por dentro desta laçada que estava na minha agulha. Feito aqui o anel mágico, eu vou trabalhar sobre esses dois fios o tempo todo. Todos os pontos que eu colocar, vou colocar sobre esses dois fios para depois a gente conseguir fechar o nosso anel mágico. E aqui, para dar a altura do meu ponto, eu já prendi um ponto aqui, eu vou laçar e fazer mais uma correntinha. Então, fiz aqui uma correntinha e eu fiquei do tamanho equivalente a um ponto meio alto, que são os próximos pontos que nós vamos trabalhar aqui. Então, já tenho um ponto e agora eu vou fazer mais 5 pontos. Então, eu laço o fio do novelo, coloco aqui dentro do anel mágico, laço o fio do novelo, trago para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro todas de uma vez. Mais um ponto, laço, coloco aqui dentro do anel mágico, trago o fio para cima, fico com 3 na minha agulha, laço e tiro os 3 de uma vez. Então, aqui eu já fiz 3 pontos, eu vou incluir no total de 6 pontos. Então, aqui inclui os meus 6 pontos e fiquei no total com 5 cabecinhas. Aqui, cuidado com esta correntinha que a gente fez aqui, aquela primeira que a gente fez para não contar ela, tá? Essa que está na lateral. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 cabecinhas, equivalente a esses 6 pontos. E aqui eu tenho a laçada da agulha que eu não considero também, não conto. Agora, eu vou puxar este fio menor para que a gente possa fechar aqui o nosso semicírculo. Eu não vou puxar tudo para fechar por completo o meu anel mágico. Eu vou fechar só equivalente a que ele forme um semicírculo. Então, ele precisa ficar reto aqui. Automaticamente, conforme a gente puxa, como a gente não tem os pontos suficientes para fechar, ele forma aqui esse semicírculo, nesse formato. E agora aqui, com o semicírculo, este fio aqui menor, eu vou deixar ele sempre soltinho aqui, porque nós vamos utilizar depois para regular aqui, ajustar essa partezinha lá na frente. Então, eu não vou esconder ele agora.
Agora aqui eu seguro o fio do novelo e essa parte onde eu tenho a parte reta, eu vou virar para mim. Então, viro para cá, ó, jogo meu fio menor para cá e o fio do novelo, ele vai ficar lá para trás, que é o que eu quero que aconteça. Então, eu vou girar deste lado para que meu fio fique por dentro lá para trás. E aqui nós vamos fazer uma correntinha. Então, eu laço, passo por dentro desta que está na minha agulha. E agora, com o meu fio para lá, eu já vou trabalhar nesta primeira cabecinha que eu tenho aqui. Neste Vzinho, vou pegar essas duas alcinhas aqui. E eu vou fazer aqui 2 pontos meio altos dentro de cada cabecinha. Então, a começar aqui desta primeira, eu laço, venho aqui pegando as duas alcinhas da minha cabecinha, trago o fio para cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro todos de uma vez. Dentro do mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto meio alto. Laço e faço ponto meio alto. Agora, nas próximas cabecinhas, também a mesma coisa. 2 pontos meio altos dentro de cada cabecinha. Então, façam aí o de vocês. Terminei aqui de incluir os meus pontos. Então, se nós tínhamos 5 pontos, agora nós ficamos com 10 pontos, porque a gente incluiu 2 pontos dentro de cada ponto. Agora, nós vamos virar o nosso trabalho novamente, essa parte reta para cá. O fio do novelo fica lá para trás. Eu vou fazer uma correntinha para virar e vou começar a trabalhar logo aqui neste primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Laço, trago para cima, faço um ponto baixo. Venho no próximo e vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. Venho no próximo, um ponto baixo. Pego aqui a cabecinha do ponto, laço e tiro as duas. No próximo, 2. Então, eu vou intercalar essa sequência. Eu comecei com um ponto sozinho, fiz 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Um ponto sozinho, 2 pontos juntos dentro do mesmo ponto. Os 2 pontos juntos são um aumento. Então, eu vou fazer isso até o final da carreira. Não se esqueçam aqui do último ponto, que está aqui de ladinho, tá? Mas ele é o 10º ponto. Terminei aqui a minha sequência com 15 pontos. Agora, nós vamos virar essa parte reta novamente para cá. E esse fio do novelo jogar para lá. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. 1 e 2, que vai ser equivalente já ao meu primeiro ponto aqui nesta cabecinha. Agora, eu não vou fazer ponto aqui, eu vou trabalhar aqui na segunda. Então, aqui na segunda, eu vou fazer um ponto meio alto. Agora, esta carreira, nós vamos trabalhar toda em pontos meio altos. Agora, aqui no próximo, eu vou fazer 2 pontos meio altos juntos. Laço, venho dentro do mesmo ponto e faço 2 pontos meio alto juntos, dentro do mesmo ponto. E a nossa sequência é essa. No próximo, eu vou fazer um ponto sozinho, outro ponto sozinho e no próximo 2 pontos juntos, 1 e 2. Então, tudo em pontos meio altos e faço 2 pontos sozinhos, um em cada ponto e aqui no próximo 2 pontos juntos, que é o nosso aumento. Então, façam essa sequência até o final. Terminei aqui essa minha carreira com 20 pontos. Eu vou considerar também essa correntinha que nós fizemos desse ponto inicial como cabecinha desse ponto também. Então, aqui eu tenho a cabecinha deste ponto, aqui eu tenho a cabecinha deste ponto. Então, no total, aqui eu fiquei com 20 pontos. Agora, nós vamos virar essa parte aqui reta para cá, pra gente jogar o fio lá pra cima. E agora, eu vou fazer uma correntinha e mais uma correntinha, 2 correntinhas. Subi aqui, dei a altura,
já estou considerando equivalente aqui este ponto em cima deste ponto que eu estou trabalhando. Vou vir aqui no segundo e vou fazer um ponto puff. Então, vou laçar a minha agulha, colocar aqui dentro pegando as duas alcinhas, busco o fio lá atrás, trago pra cima e subo, ó. Dou uma altura aqui, trago o fio aqui pra cima. Prendo aqui com o meu dedo, laço, prendo. Agora, eu vou buscar o fio novamente lá atrás. Aqui, se o fio tiver enrolado, é bom que vocês deixem o fio mais retinho, para que fique bem bonitinho o ponto puff. E aí, eu vou buscar o meu fio, passo aqui por dentro, busco lá atrás, trago pra cima, preciso fazer ele bem alongadinho, laço novamente, ó, vou virar o fio aqui, vou colocar aqui dentro e buscar pela última vez. Então, eu fiz 3 laçadinhas aqui pra frente. Busquei 3 vezes e 3 laçadas. Agora, eu laço e tiro todos de uma vez. Quando a gente vai tirar, a gente precisa deixar a agulha, ó, para baixo, virada aqui essa pontinha para baixo para facilitar. Se a gente travou todas as vezes com o dedo, ele passa com facilidade. Feito meu ponto, eu laço, fecho aqui o meu ponto com uma correntinha e vou fazer mais uma correntinha. Aqui as correntinhas não façam tão apertadinhas, tá? Deixem elas um pouco mais frouxinhas, não super alongadas, mas o suficiente para a gente conseguir chegar no próximo ponto. Eu vou pular um ponto e vou vir aqui no segundo para trabalhar. Então, eu laço, venho aqui na segundo, ó, pulo um, venho no segundo, busco o fio uma vez, travo, laço, travo, busco o fio lá atrás pela segunda vez, travo, laço, travo. Vou buscar pela terceira vez, laço, travo, laço e vou tirar todos de uma vez. Tiro todos que estão na minha agulha. Agora, eu vou fechar o ponto. Laço, fecho com uma correntinha e faço mais uma correntinha de separação. Pulo o próximo ponto e venho aqui no próximo. Agora, eu vou fazer um pouco mais rapidinho para vocês verem que é tranquilo fazer e que ele é sequencial. Conforme a gente pega o jeito, é tranquilo. Então, laço, coloco aqui, busco o fio uma, laço, busco o fio duas, laço, busco o fio 3, laço e tiro todas de uma vez. Laço, fecho aqui meu ponto e faço uma correntinha de separação. Então, vou fazer isso, esses pontos, até o final da carreira. Olha como eles vão ficando bonitinhos. Essa é a parte da frente do nosso trabalho. Atrás fica bem parecido, mas ele fica muito mais bonitinho quando a gente faz o ponto aqui na frente, tá? A gente utiliza essa parte aqui da frente, que é a parte onde a gente está puxando o ponto. E façam isso até aqui ao final da carreira. O último ponto nós vamos fazer diferente também, mais próximo deste ponto aqui. Cheguei aqui no final da carreira e aqui dá certinho. Eu tenho aqui um ponto para pular e o meu último ponto que está aqui na lateral, que é essa correntinha aqui que eu vou utilizar. Então, aqui eu vou laçar e pegar aqui essa correntinha. Pegar só as duas alcinhas. E vou fazer um ponto meio alto aqui para finalizar. Laço e tiro todas de uma vez. E dessa forma, eu encerro aqui a minha carreira. Então, a gente começa com esse ponto aqui mais fininho, que são as correntinhas, e finaliza aqui com um ponto meio alto. E aqui eu tenho o meu trabalho todo dos pontos puff. Terminei essa parte reta, eu viro pra cá, jogo meu fio pra lá, vou fazer uma correntinha e 2 correntinhas. E aqui dentro de cada espacinho, eu vou colocar 2 pontos meio altos. Então, eu laço,
venho aqui no vão, dentro do vão, faço 1 e faço 2. Agora, aqui em cima do nosso ponto puff, a gente tem essa partezinha aqui, ó, a cabecinha dele e esta alcinha. Nós vamos colocar aqui o nosso ponto. Laço e também ponto meio alto aqui. Ponto meio alto. Venho no próximo vãozinho, 2 pontos meio altos. Eu vou só repetir aqui essa sequência. 2 pontos meio altos no vão, venho aqui neste espacinho aqui, ó, não é bem aqui na cabecinha, tá? É neste vãozinho aqui da lateral do nosso ponto. Laço e faço mais um aqui. E nós vamos completar agora aqui essa sequência com nossos pontos meio altos até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, também incluí aqui no vão os 2, e agora eu vou fazer o meu último aqui na lateral desse ponto, aqui nessa correntinha, no meio aqui da correntinha. Finalizo com 1. E temos aqui essa carreira pronta. Agora, vamos virar novamente pra gente aqui, sobe o fio, laço, faço 1 e faço 2. E aqui eu não venho neste primeiro ponto, que é onde eu estou saindo, vou vir aqui na segunda e iniciar o meu ponto puff. Laço, pego a cabecinha do ponto, trago pra cima, laço, 2, laço, 3 e laço, tiro todas. Fecho o ponto, faço laço, faço uma correntinha e faço 2. Pulo 1, venho no segundo, laço, puxo meu fio, laço, puxo pela segunda vez, laço, puxo pela terceira vez, laço e tiro todos de uma vez. Laço, fecho o ponto e faço mais uma correntinha. Então, é exatamente a mesma sequência que nós fizemos aqui na carreira anterior, nós vamos repetir aqui por toda esta carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, então, fiz o meu último ponto puff, vou pular 1 e vou vir aqui no meu último, pegando aqui as 2 alcinhas e fazendo ponto meio alto. E agora, nós vamos virar novamente a parte reta para este lado, jogar o nosso fio lá para cima, laço, faço uma correntinha, 2 correntinhas. E aqui, novamente, dentro de cada vãozinho, eu vou colocar 2 pontos meio altos, 1 e 2. E aqui dentro deste espacinho aqui, na cabecinha do ponto, do nosso ponto puff, um ponto meio alto. E vamos repetir novamente essa sequência aqui que a gente fez nessa carreira depois do ponto puff, nós vamos repetir novamente nesta carreira. Terminei aqui a minha carreira, aqui com os 2 dentro do vão, do último vão, e o último aqui neste último ponto. Finalizei aqui, agora nós vamos virar do outro lado. A gente sempre estava virando para este lado. Nós vamos virar agora para este lado aqui, porque eu quero agora que meu fio fique para cá, aqui para cima. Porque nós vamos iniciar aqui, eu não quero que ele passe aqui pela frente, porque nós vamos começar agora a fazer aqui pontos baixíssimos, porque eu quero deixar esta borda bem mais resistente, quero ela um pouco mais firminha, mais dura, sem dar volume. Então, eu vou caminhar sobre os meus pontos com ponto baixíssimo. Então, aqui mesmo de onde eu estou saindo com a minha agulha, ó, puxo só um pouquinho mais aqui o meu ponto, para ele não ficar tão espremidinho. Já venho dentro dele mesmo. Estão vendo aqui que eu estou saindo aqui, dentro desse Vzinho, venho dentro dele mesmo, já puxo meu ponto, passo aqui por dentro e passo por dentro do que está na minha agulha. Venho no próximo, pego a cabecinha do ponto, o Vzinho, passo por dentro do que está na minha agulha. Aqui, conforme vocês forem fazendo, procurem deixar os pontos
do mesmo tamanho, para que fique bem bonitinho o nosso acabamento. Passo por dentro e vou caminhar aqui pegando a cabecinha dos pontos, pegando o Vzinho, só caminhando com pontos baixíssimos até o final do meu trabalho. E ele vai ficando assim, então ele não aumenta nossa peça e ele dá uma firmeza, ele fica mais firminho aqui na borda, que é o que eu quero fazendo esses pontos. Então, façam aí o de vocês até o final da carreira. Terminei aqui de fazer o meu último ponto baixíssimo na cabecinha do meu último ponto. E eu vou mostrar para vocês a medida que está ficando por enquanto. Ela está com 23 centímetros por 13 centímetros. Então, por enquanto, é a medida aqui da tampa da nossa bolsa. E aqui nós vamos iniciar a fazer os pontos aqui sobre a parte reta, para que a gente continue a bolsa de forma contínua. Então, aqui onde eu fiz o meu último ponto, eu vou fazer uma correntinha. E aqui, os primeiros pontos que eu vou colocar, os primeiros pontos baixos, eu vou colocar aqui neste ponto. Então, aqui neste vãozinho do ponto. Então, neste lugar aqui, eu vou colocar um ponto baixo e mais outro ponto baixo. Essa correntinha, ela serve também para ajudar aqui a gente fazer essa quina. Agora, aqui, sobre esse ponto também, mais 2 pontos baixos, 1 e 2. Aqui, dentro deste ponto aqui, eu vou colocar um ponto. Aqui, mais um ponto. Aqui, 2 pontos. Onde eu tenho vãos maiores, eu coloco 2. E onde eu tenho espacinhos menores, eu coloco 1. Aqui não tem uma quantidade certa de pontos. A gente só não pode deixar os pontos espremidos, né? Fazer assim para que ele preencha uma quantidade de pontos que não é natural. E também não pode deixar eles espaçados, puxando os pontos. Então, precisa ficar de uma forma fluida. Não tem uma quantidade exata, mas a gente precisa preencher aqui da melhor forma possível. Então, estou preenchendo assim, onde eu tenho os vãos grandes, eu coloco 2 pontos. Aqui eu tenho um vãozinho considerável, eu vou colocar um ponto aqui. Um ponto. Ó, estão vendo que ele não repuxa? Não está assim e também não repuxa. Aqui nesse próximo, mais um ponto. Neste próximo, 1. Se vocês ficarem na dúvida, ó, puxem aqui a agulha e vejam aonde que ela vai parar. É o lugar onde vocês devem puxar um ponto com naturalidade. Então, ó, aqui, antes do meu meinho, eu coloquei um. Vou colocar um aqui, encaixar um aqui no meu meinho, ponto baixo também. Aqui do lado, para ficar proporcional onde eu coloquei o outro, também, bem do lado. E vou continuar colocando. Um aqui. Aqui eu já posso puxar o meu fio, nós vamos fechar aqui o nosso anel mágico sem repuxar. Vamos deixar este fio aqui que a gente deixou para fazer o arremate, agora sim a gente vai fazer o arremate com ele. Em alguns casos, dependendo do fio que vocês estiverem utilizando, pode ser que este anelzinho tenha ficado mais aberto. Agora é o momento em que a gente ajusta o anelzinho da forma que a gente quer. Por isso que a gente não finalizou ele antes, a gente finaliza ele agora. Então, ajusto ele da forma que eu quero e já deixo ele aqui. Agora, aqui eu vou colocar mais uma aqui. Um aqui. Aqui um ponto. Aqui nesse espacinho, 2. 1 e 2. Aqui tem um espaço não tão grande, 1. Aqui eu já tenho um vão maior. Ou melhor, aqui neste daqui, 1. E aqui no vão maior, 2. 1 e 2.
E estou chegando perto da minha quina. Mais um aqui. E aqui, um último na minha quina. Fiz o último, completei aqui. Vejo só se está aqui já todos os pontos preenchidos. Aqui, olha, estão vendo? Ele está levemente um pouquinho mais para baixo, não tem problema, que aqui a gente vai fazer a correção agora conforme a gente for fazendo as próximas carreiras, ele já vai ajustando. Agora aqui eu vou laçar e fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. Este fio aqui também eu vou fazer o arremate, mas agora eu vou continuar aqui para vocês. Então, esta cabecinha aqui é da correntinha que nós fizemos. E o meu primeiro ponto é este daqui. Este daqui. Então, vou vir aqui e fazer pontos baixos também. Um ponto sobre cada ponto. Sobre cada cabecinha de ponto. Então, ó, pego o Vzinho, coloco aqui, pegando o Vzinho, laço, tiro os dois. E vou completar aqui essa carreira até o final pra gente fazer aqui a viradinha novamente. Cheguei aqui ao final e eu estou trabalhando com 25 pontos. Então, eu preciso ter 25 pontos em todas as carreiras posteriores. A partir daqui, sempre 25 pontos em cada carreira. As finalizações, as quinas, nós vamos fazer dessa forma, para virar a carreira. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, deixo o meu fio lá para trás. Não vou vir na correntinha, estão vendo essa laçadinha primeira? É a correntinha, eu vou vir no primeiro ponto aqui, pegando aqui a cabecinha e inicio a fazer aqui os meus 25 pontos, pegando sempre as duas alcinhas. Então, sempre como eu comecei 25, eu preciso terminar com 25 pontos também. E aqui, toda vez que a gente chegar na viradinha, nós vamos fazer uma correntinha e virar e iniciar no primeiro ponto. E aqui o quanto nós vamos crescer o nosso trabalho. Se aqui nós tivermos 13 centímetros, eu preciso crescer equivalente a uma parte, mais outra parte de 13 centímetros. Então, se aqui eu fiz 13 centímetros, eu preciso fazer aqui no total 26 centímetros. Então, foi aqui o que eu fiz aqui no total, colocando aqui na ponta 26 centímetros, que é exatamente o dobro dessa parte aqui reta que nós fizemos. Aqui pode ser que o tamanho de vocês, mesmo com a mesma quantidade de pontos que vocês façam, mesmo com fio 5 milímetros, mesma agulha, pode ser até que dê alguma diferençazinha de tamanho, porque as nossas laçadas são diferentes. Cada um tem uma tensão de ponto diferente. Às vezes a gente puxa um pouquinho mais o ponto já fica um pouco mais abertinho. Às vezes a gente faz o ponto mais fechadinho, o ponto já fica mais apertadinho, menorzinho. Então, eu vou passar a base para vocês de quanto deu a minha, mas pode ser que a de vocês tenha dado aí alguma diferença. Então, a minha aqui deu 13 centímetros, se a de vocês deu um pouco mais ou um pouco menos, vocês façam essa parte aqui 2 vezes maior do que deu essa parte aqui. Aqui no total eu fiquei com 39 centímetros. E aqui tinha dado os 23 centímetros, aqui é uma constante, como a gente vai sempre fazendo a mesma quantidade de pontos, também chego aqui com 23 centímetros no final. E agora a gente já pode fazer o fechamento da nossa bolsa. A parte da frente da bolsa é a parte onde nós fizemos o ponto baixíssimo, então essa é a parte de dentro. A quantidade de carreiras aqui, só para que vocês saibam, também pode ser diferente a de vocês, tá? A minha deu 34 carreiras em pontos baixos. Agora, nós vamos fazer isso, nós vamos dobrar aqui essa parte. Aqui tem os 13 centímetros. E essa parte de cima da bolsa, que nós vamos fechar aqui. E agora, nós vamos fazer o acabamento e a costura lateral. E aqui, terminado o meu último ponto,
nós vamos encontrar aqui as pontinhas. Então, aonde eu terminei aqui a minha carreira, eu vou juntar aqui as duas pontinhas. Aqui eu estou deixando a ondulaçãozinha em cima da ondulaçãozinha. E ela está bem no comecinho aqui da minha parte que eu vou fazer a tampa. Então, aqui eu vou trabalhar ainda com a agulha de crochê, a mesma agulha que nós estávamos utilizando antes. E eu vou mostrar para vocês aonde que eu vou pegar o ponto. Eu tenho dois tipos aqui de nozinho. Então, vamos pegar essa agulha aqui para mostrar para vocês, para ficar mais fácil. Nós vamos trabalhar com a agulha fazendo o fechamento aqui por cima desses pontos. Pus aqui mais perto para vocês conseguirem ver. Então, aqui onde eu tenho essa voltinha, essa lombadinha aqui, neste lugar eu vou pegar aqui, nesta alcinha de cima aqui desta elevação que eu tenho. Aonde eu não tenho a elevação, que são essas partezinhas aqui de baixo, eu vou pegar aqui nesta alcinha aqui da parte de fora e esta alcinha aqui da parte de fora. Então, olhando aqui os meus gruminhos, eu tenho aqui a elevação, a parte para baixo, a elevação, a parte para baixo, a elevação, a parte para baixo. Então, é aqui nesses lugares que eu vou pegar o meu ponto. Então, vamos fazer aqui o primeiro, vou fazer aqui esse comecinho com vocês. Vou deixar aqui bem em cima, certinho, o lugar onde eu preciso começar. E uma coisa super importante, o meu fio sempre tem que estar aqui do lado de dentro. Eu preciso puxar ele aqui por dentro. Então, ó, quando vocês colocarem na agulha, já joga o fio aqui para baixo, para deixar ele aqui dentro. Este primeiro ponto, ele está saindo aqui da parte baixa. Então, minha parte baixa, já vou vir aqui e buscar, ó. Venho aqui deste lado, pego pela parte de fora para ir para a parte de dentro. Como eu já estou aqui com a minha laçada, eu já vou laçar e fazer ponto baixíssimo. Então, passo por dentro dessa que está na agulha e passo por dentro desta outra. Fiz meu primeiro ponto aqui. O meu próximo é sobre essa parte de elevação. Então, é aqui que eu vou pegar neste lugar e neste lugar. Só que primeiro eu vou pegar aqui deste lado, por fora, assim, com a agulha de fora para dentro, e agora deste lado também com a agulha de fora para dentro. Não vou pegar direto aqui, tá? Senão meu ponto sai aqui para a lateral. Preciso que o meu ponto fique centralizado. Então, a gente sempre pega colocando a agulha aqui de fora para dentro, vai lá no outro espacinho, do outro lado também de fora para dentro. Agora sim, minha agulha está para o meio. Agora, eu laço e puxo aqui os meus pontos baixíssimos. Passo por dentro de todas as argolinhas que estão na minha agulha. Fiz aqui o ponto baixíssimo e ele já vai saindo aqui na lateral. Agora, chegou a parte aqui, minha parte baixa. Então, lembra que a parte baixa, eu pego essa alcinha de fora, essa e essa alcinha de fora aqui também, essa. Então, venho com a agulha do lado de fora, pego essa alcinha, vou lá do lado de fora, pra dentro, pego também essa alcinha. Laço e tiro todo mundo. Mais um baixíssimo. Vou fazer o último aqui. Cheguei na parte aqui da elevação. Então, puxei aqui a parte de baixo, a parte da elevação está aqui, ó. Tá aqui pra dentro. Essa parte aqui e essa parte aqui. Entenderam, ó? Aonde eu tenho elevação é aqui, 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 aqui. E onde eu tenho a parte baixa, sempre as alcinhas, ó, ele forma um Vzinho, onde eu tenho a parte baixa. Aqui e aqui. Aí, eu pego sempre essa alcinha aqui do lado de fora. Então, agora eu vou pegar aqui, vou lá do outro lado para dentro, pego aqui, laço, passo por dentro de todas e faço o ponto baixíssimo. E eu vou fazer essa sequência aqui de pontos baixíssimos até chegar aqui no finalzinho.
Cheguei aqui no meu último ponto. Eu já vou cortar, não tem mais ponto para eu trabalhar aqui. E já cheguei na quininha. Então, vou cortar, deixando um espacinho para poder fazer um arremate. E vou queimar a pontinha para não ficar desfiando. Agora, eu vou soltar aqui o meu fio. E nós vamos fazer aqui a finalização aqui embaixo, para que fique também uma pontinha. Ó, a gente terminou aqui, ó, estão vendo que falta uma pontinha aqui? Então, nós vamos fazer uma pontinha. Eu vou vir aqui nesta quininha, bem aqui, ó, onde termina a minha quina, vou pegar este ponto que está de lado, aqui. Acho que é melhor eu pegar com levantar ele aqui com a agulha. Se os pontos, quando vocês forem pegar, estiverem mais difíceis, façam assim, que aí é possível colocar o ponto lá, ó. Estiquem um pouquinho com outra agulha, ó, vou passar por dentro dele e vou voltar aqui pelo mesmo lugar de onde eu saí. Só que agora eu vou jogar a agulha lá por dentro da bolsa para puxar o meu fio já por dentro. Então, vou sair com a agulha aqui por dentro deste ponto que eu estava trabalhando, aqui, neste daqui, e vou voltar o meu fio aqui por dentro, para fechar a argolinha, para simular como se a gente estivesse ainda fazendo os pontinhos. Então, venho aqui dentro, meu fio ficou aqui para dentro, vou puxar. Puxei o fio e arrematei aqui minha pontinha, fiz uma pontinha aqui. E a minha lateral ficou assim, com meus pontos baixíssimos aqui. Olha na frente como ela fica bem bonitinha. Uma ponta bem fina e com um acabamento também aqui nesse detalhe da cabecinha de pontos em pontos baixíssimos. E agora nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado nós não temos o fio. Então, nós vamos colocar um pedacinho de fio aqui para que a gente possa fazer esse trabalho. Também vamos fazer no mesmo sentido, para que os pontos fiquem para baixo. Então, a gente precisa começar sempre aqui. Então, vamos incluir um pedaço de ponto de linha aqui. E aqui, como que a gente inclui a linha para a gente começar a fazer esse acabamento? Eu peguei aqui uma agulha menor para me ajudar, estou utilizando aqui uma agulha 3,5 e eu vou passar o meu fio por dentro. Eu vou deixar a pontinha escondida para lá, vou puxar o fio para lá e deixar com que o fio do novelo fique aqui para fora. Esta pontinha que eu já tenho aqui, aquela pontinha aqui do meio, que ainda não fiz o arremate, que também é só esconder. Quando a gente inclui uma linha para fazer algum tipo de acabamento, é a mesma coisa, só que ao invés de fazer o trabalho e depois arrematar, a gente começa fazendo o arremate. Então, aqui eu preciso deixar que esse ponto saia aqui para a pontinha. Então, eu vou esconder ele por aqui. Escondi meu fio em zigue-zague aqui algumas vezes dentro da trama, de uma forma que não apareça, e também sem passar para a parte de trás. A gente esconde ele aqui só na parte de dentro. E aqui eu já posso cortar a minha pontinha, essa sua pontinha que sobrou a mais, queimar o meu fio e esconder. Pronto, fio encaixado. Agora, nós vamos fazer também a mesma coisa deste outro lado. Vou colocar aqui certinho aonde eu quero juntar. Este fio aqui, eu vou fazer o arremate agora antes da gente começar para não atrapalhar.
E a mesma coisa eu vou colocar aqui certinho na pontinha da minha bolsa e vou iniciar o arremate. Aqui eu inicio pela parte, olha, da ondulação. Então, pego aqui deste lado, jogo o fio lá pra dentro, pego aqui deste outro lado, de fora pra dentro, laço, passo pelas duas. Daqui já vai sair o meu primeiro ponto. Agora, aqui da parte de fora, sempre meu fio aqui pra dentro. Aqui também na parte de fora pra dentro, laço. Aqui já saiu o meu segundo ponto. E aqui, gente, depois desse comecinho, é exatamente igual nós fizemos do outro lado. Vamos pegar nos mesmos lugares, até chegar ao final, e vamos fazer o mesmo arremate que do outro lado. Exatamente igual. Terminados aqui os dois lados de acabamento dela, olha que maravilhosa que ela ficou. Aqui a abertura bem certinha e a parte da tampa. O fecho que eu separei aqui é um fecho imantado e esse daqui que eu separei é um fecho costurável. Então, eu vou costurar aqui nos 4 ladinhos com uma agulha que passe aqui por dentro. O fio que eu vou utilizar é o próprio fio que eu trabalhei, eu vou desfiar um pedacinho do fio e vou utilizar o fio para que fique até na mesma tonalidade para a gente prender. E eu vou fixar aqui bem na pontinha, nessa parte onde nós temos aqui esse trabalho no meio. Aqui para não aparecer, só cuidado para não aparecer em lugar nenhum, né? O ímã do outro lado. Assim que eu fecho a aba, eu vejo aonde que ele encosta aqui para ficar o outro fecho certinho e centralizado. E já centralizado aqui no meio, lugar onde eu vou colocar, já segurei aqui. Já estou com o fio aqui na minha agulha e eu vou começar a fazer a costura aqui por dentro. Costurei aqui desse lado, eu vou passar aqui por baixo, ó. Venho por baixo dos pontos para sair aqui do lado de cá, por dentro dos pontos. Terminei de colocar aqui os fechinhos e agora eu vou passar a medida final para vocês. Ela cresceu 1 centímetro de cada lado, então tinha dado 23, agora com os pontos de acabamento que nós fizemos ficou 24, e aqui a tampa com a parte que a gente tinha calculado 13, ela ficou com 14 centímetros. E olha que linda que ela ficou pronta. Caso vocês tenham uma etiquetinha de marca também, eu coloquei a minha aqui na beiradinha, ficou bem delicado. O fechinho que está costurado aqui na parte de cima está bem preso. E aqui eu vou dar algumas sugestões para vocês para utilizar. Ela está lindíssima, simplesmente assim, dessa forma, como bolsa de mão mesmo, para segurar a bolsa assim mesmo. Vocês podem também utilizar esse tipo aqui de alcinha, que é como se fosse uma carteira, prender aqui ou direto na bolsa ou com um mosquetão, uma pequena alcinha, essa daqui é uma alcinha de couro, e eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo aonde encontrar. Ela tem esse mosquetãozinho e aqui é de couro, tem de couro e corino. E também uma outra sugestão é colocar a alça dourada aqui prendendo com o mosquetão na lateral e utilizar a bolsa com a alça dourada. Bolsa tiracolo, também super combina com este modelo. E uma outra opção também de acessório é pendurar um tasselzinho ou aqui na argolinha que vocês forem colocar aqui do lado, ou então colocar aqui na beiradinha da bolsa, também dá um charminho aqui para ficar um penduradinho, caso vocês gostem, caso a cliente de vocês também goste. Mas a bolsa por si só assim, segurando na mão, ela já é maravilhosa. Mas fica aí a dica para vocês e essas sugestões.
Então é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido fazer, que a de vocês tenha ficado também muito linda. Deixem aqui nos comentários para mim como ficou a de vocês e o que vocês acharam. Não se esqueçam de deixar aquele like que me ajuda muito e compartilhar no vídeo. Eu estou deixando aqui também o novo canal por Camila Passadori, Pontos de Crochê. Sou eu trazendo aqui mais um canal para vocês específico de pontos e bordas, para vocês se inspirarem muito por aí. Então já se inscrevam neste outro canal também. E caso ainda não sejam inscritos aqui no Camila Passadori Handmade, também se inscrevam para não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.